Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista. O nosso convidado esta semana é o secretário estadual da Fazenda. Já falamos aqui sobre a economia do Brasil, reforma da Previdência, Braskem e agora o servidor público estadual. O que pode esperar para esse ano, né? Um ano de tantas dúvidas, secretário. É possível, o senhor acredita sinceramente em algum reajuste para os servidores? Ricardo, a gente está analisando o cenário, como estava te colocando, né? Então a gente tem aí, as contas do Estado estão super ajustadas, a gente está... Ou seja, não está devendo a ninguém? Não estamos devendo a ninguém, pode ter algum outro bom sinal, caso possível, um ótimo sinal, a gente tem um reconhecimento nacional nesse sentido, estamos captando algum recurso para fazer investimentos para o Estado, mas ao mesmo tempo a gente não pode descuidar. Tem uma reforma da Previdência que a gente não sabe como vai ser ainda, né? Em que situação ela vai ser. O Estado atingiu o limite lá da LRF, né, porque o limite do Poder Executivo é 49%, estamos em 48,6%. Eu tenho informação que essa semana o Congresso vai receber um projeto do governo federal, que chama o Plano Mansueto, mas dentro do Plano Mansueto parece que tem grandes alterações na LRF, né? Aumentando? Não, na verdade, exigindo o cumprimento e dando um prazo curto para cumprir, né? Então a gente não sabe ainda as repercussões dessas mudanças e no caso de Alagoas são pequenas, mas alguns estados podem ser grandes porque eles estão dizendo o que é despesa de pessoal. Então tem criatividade para todos os lados. Aqui a gente faz direitinho, contabilmente. Mas criativamente também? Não, faz criativamente, a gente faz direitinho. A gente segue rigorosamente... Contabilidade sem criatividade. Sem criatividade. Não existe. Então, assim, o que acontece? A gente não tem muito espaço, né? Nem legal, nem econômico. Então, é um ano difícil para o governador tomar essa decisão. Ontem saiu uma previsão que o Fundo de Participação dos Estados vai cair 15% no mês que vem e 22% em agosto. O Tesouro divulgou essa projeção. É uma projeção bastante aterrorizante, né? Imagina os prefeitos, os governadores, meu Deus, sabendo que vai reduzir em média 18%, 19% nos próximos meses a repasse. Por que isso? Porque duas decisões foram fundamentais. O ano passado alterou a lei e que permite agora as empresas fazerem compensação automática dos créditos previdenciários. E o Supremo decidiu, tem 2 semanas atrás, a questão da Zona Franca de Manaus, podendo compensar também no imposto de renda os valores dos créditos que não foi imposto pago. Foi do irresponsabilidade aquilo, então, não foi? Isso vai ter efeito aonde? Na arrecadação do imposto de renda, que vai afetar diretamente o FPE e o FPN. Então a gente não sabe ainda a decisão das empresas em relação a essa compensação. Se todas resolverem compensar 5 anos para trás, o impacto a gente acredita que é grande. A Receita Federal está estimando nesse sentido, o Tesouro estimou assim. Então a gente não sabe como é que vai ser esses repasses federais para frente. Para você ter uma ideia, Ricardo, ano passado, Alagoas recebeu 14 milhões de transferências de capital somente. Isso não foi só em Alagoas, foi o país inteiro. Os convênios para fazer investimentos caíram absurdamente no país. O valor econômico fez esse reconhecimento na matéria de segunda-feira. Então é um dado muito preocupante. Então a gente não vai ter um valor de transferência. Nós perdemos um pouco a dependência dessas transferências, mas ainda elas são muito importantes para o Estado, muito importantes para os municípios. Então o governador vai ter que tomar decisão nesse cenário, que é muito difícil. Eu sempre diz, é uma decisão política, né? É decisão do governador, é política, não é decisão técnica. Técnico coloca tudo o que eu acabei de falar para você. Se ele perguntar, secretário, dá para dar um reajuste, o que é que o senhor disse? Eu vou recomendar que não, nesse momento, nesse cenário, que não tem condição de dar um reajuste. Pode mudar. A gente pode ter outras mudanças, pode a economia melhorar, pode aprovar a reforma da Previdência, pode aprovar a reforma tributária, a economia voltar a se aquecer, não acontecer isso do FPE, as pessoas não compensarem, mas é tudo se. Hoje o cenário, e a gente trabalha com um cenário conservador, um cenário básico e otimista. Eu estou no extremamente pessimista.
Eu acho que é do realismo, eu acho que o sentido hoje, o sentimento geral, né, das pessoas que de alguma forma acompanham, né, o dia a dia, não é uma coisa... Os meus outros colegas, né? Todos estão nesse mesmo cenário, né? Mas uma última pergunta, o ministro Paulo Guedes, ele tem acenado um pacote de bondades para os estados, os governadores. O que seria esse pacote de bondades hoje? Ricardo, esse pacote... Para que seja reconhecido assim. Esse pacote é esse plano Mansueto que eles estão sabendo, que o Conselho Secretário do Tesouro, basicamente seria um plano para dar empréstimos para pagar essas despesas já atrasadas, ou seja, quem está com a folha atrasada, quem está com fornecedores atrasados. Alagoas não se enquadra nesse cenário. Fornecedores tem, né? Tem vários estados com fornecedores atrasados. De Alagoas. Alagoas é pontual, é problema que... E assim, não é problema burocrático, não é problema de dinheiro. Agora, essa questão a gente não se enquadrará nesse pacote, porque a gente tem classificação de risco B, é só quem está com C e D. Para os estados melhor classificados, eles vão oferecer, fazer operações de crédito para fazer investimentos, né? Então a gente está discutindo isso já com o Banco Mundial já há algum tempo. E no caso de Alagoas, qual é o valor? A gente tem 600 milhões, vai ser votado em votação essa semana, semana que vem, para fazer investimentos na infraestrutura do estado, investimento importante, e tem outros projetos que nós estamos discutindo. Mas vai depender desse plano, né? Como é que vai sair no Congresso. Mas o plano é para pagar passado. O problema é que depois que você pagar esse passado, se você não fizer um ajuste bem feito, a conta vai ficar pior para pagar lá na frente. O senhor diria que o governo Bolsonaro pode começar em 2020? Olha, Ricardo, a gente torce muito para a gente ter medidas assim corretas. É muita gente falando, né, na área econômica, eu vou falar na minha área, basicamente, e a gente, de concreto, só teve o projeto de reforma da Previdência. O tributário foi o próprio Rodrigo Maia, que adotou um projeto que os estados do Norte e Nordeste já abraçaram esse projeto do Rodrigo Maia. Vamos dar sugestões de melhoria nesse projeto, porque como está andando esse projeto, é melhor a gente pegar um que está andando, que tem chance de ser aprovado, que é muito importante para o país a gente destravar essa questão tributária também. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Eu faço aqui o registro, conversávamos aqui no intervalo, do papel, né, que o presidente da Câmara tem desempenhado. Muito importante. O Congresso Nacional tem sido um freio importante e, ao mesmo tempo, é quem tem aberto as portas, né, para um bom debate. Essa história de nenhum governo, né, encaminhar um projeto para o Legislativo e aprová-lo do jeito que quer, isso só nas autocracias. O Brasil continua sendo uma democracia. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.